Olá pessoal, bem-vindos ao canal Rogério Artes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe a todos e vamos para mais uma videoaula, dando continuidade à pintura desta mocinha. Aqui estarei pintando, nesse vídeo estarei pintando os olhos e a boca. Começando aqui pelos olhos, com branco diluído, vou preencher essa parte ao redor da íris, né, que é branca. Estou usando o pincel filete, o branco diluído para favorecer o preenchimento. Já que é um espaço bem menor, né? Então essa boneca é a boneca de número 5, a ser pintada da apostila número 21. Já entreguei 2 bonecas, 4 delas foram pintadas num grupo fechado lá no Face, e as outras 4 estarei pintando aqui no YouTube. Então quem tiver interesse em adquirir, entre em contato comigo. Meu WhatsApp estou deixando na descrição do vídeo, tá? Então entreguei 2 com 50, mais 2 com 100, serão entregues com 100, mais 2 com 125 apostilas vendidas e outras 2 com 150 apostilas vendidas. Então preenchi. Daí com cinza claro eu faço uma sombra por baixo da pálpebra, nos cantos, para dar uma profundidade no olho, nos olhos. Então vamos aqui, a pintura da íris. Passei um pouquinho do branco diluído, agora eu venho com o verde kiwi. Estou usando o pincel número 2 da Condor série 421, mas daí você usa o que você tiver, o que mais melhor te favorecer. Volto aqui e clareio mais um pouquinho com branco. Aqui eu vou com o azul Caribe. E por último eu venho com o azul petróleo. Quero agradecer muito as artesãs que têm adquirido as apostilas, mesmo com essa política que eu tive que adotar, né, contra a minha vontade, né, mas infelizmente tem muita gente que joga sujo nesse meio, né, então, como em todos os meios tem, né, de não respeitar projeto, de não respeitar a apostila, certo? Então, no começo, quando eu começava a vender as apostilas, eu já liberava o PDF completo. Depois não foi mais possível, contra a minha vontade, né? Mas não foi mais possível estar fazendo assim. Muito bem, então pintando aqui a outra, né? Completando ali em cima com o azul petróleo. Então agora eu venho e contorno a íris com o azul petróleo, sem ser aquele contorno muito marcado.
Ó, agora eu vou contornar o olho com terra queimada e um pouquinho de preto. Pega os dois juntos. Pessoal, quando a gente vai pintar um rosto, né, então, quando chega nessa parte dos olhos, nariz e boca, então a gente precisa fazer com um pouquinho mais de atenção, cuidado, né, porque daí qual é a expressão que eu quero dar para esse rosto? Qual é a minha intenção? Então daí exige um pouquinho mais de cuidado. Ó, aqui eu venho e esfumo levemente. Retoco se eu achar necessário. Esse tecido que eu estou usando não é o Premium, então ele é um pouquinho mais grosseiro. Então ele exige um pouco mais na hora do acabamento, principalmente esses detalhes menores, né? Então às vezes a gente quer adquirir um material mais em conta, né? Principalmente no caso do tecido. Mas de repente eu pago menos no tecido, mas depois eu demoro um pouco mais para executar a pintura, né? Quando eu quero dar um acabamento mais definido, mais refinado. Daí às vezes é necessário estar usando mais diluente. Agora passando um pouquinho de diluente para vir com os cílios. Então agora aqui nos cílios, né? É importante que o pincel esteja com as cerdas bem conservadas, né? Para favorecer. O meu já está um pouquinho rebelde, mas tem horas que ele não quer obedecer muito não.
Então na parte de baixo coloco menos, de 3 a 4. E agora vamos nas pupilas, com preto, cuidando para que fiquem centralizadas. Agora com branco, trabalhar uma luz aqui na íris, em forma de risquinhos. E aqui os pontinhos de luz, 3. Então olha a vida que dá nos olhos. E agora eu vou aqui na boca, pintando os dentes. Agora aqui nos lábios eu vou usar um pouquinho do branco diluído. Em seguida vem com o rosa chá. Pode ser o coral, pode ser o rosé, o pink. Aí aqui eu venho já com o vermelho fogo, ou o vermelho vivo, ou o vermelho tomate. E por último, com o vermelho profundo. A parte de cima o mesmo processo, começando com branco, rosa chá, e aqui o vermelho profundo. Com o pincel filete, definindo melhor aqui um contorno dos lábios.
E agora eu venho iluminando com branco. Definindo melhor aqui o nariz, a sombra. E agora aqui na sobrancelha, passando um diluente para favorecer o trabalhar com a tinta. Agora eu venho aqui com o terra queimada junto com o preto. Então, pessoal, a sobrancelha aí, ó, porque às vezes fica para não correr o risco de ficar uma mais para cima, outra mais para baixo. Então, antes de você trabalhar ali com a tinta, o definitivo, você faz uma sombra, pode marcar ou com lápis ou até mesmo ali com a própria sombra que você usou na pele, certo? Para que na hora que você for usar a tinta, o definitivo, não corra o risco de ficar muito diferente uma da outra, né? Então você faz uma marcação leve, suave antes, e depois você só segue. Aqui no vídeo, claro, parece que um lado está maior que o outro, mas é devido ao desfoque da câmera, né? A posição da câmera, então dá essa impressão. Aqui agora eu venho com o coral, esfumando bem. Se ficar muito marcado, eu venho com a cor que eu usei na base, no caso aqui a palha, a cor palha. E suavizo.
que eu faço a sombra, depois eu venho e ilumino ainda um pouquinho com o palha. Bem, pessoal, então finalizando aqui mais essa parte, tá? No próximo vídeo estarei pintando o cabelo, ok? E fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.